Programa Med Saúde, um oferecimento de Embrafarma, inovação e tecnologia para o mercado magistral. Arte Farma, tecnologia em manipulação. Medical Camp, equipamentos e produtos médico-hospitalares. Neomex, o paciente em primeiro lugar. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá! O programa Med Saúde dessa semana recebe meu amigo, Dr. Gustavo Rua Santiago, ortopedista, médico especialista em coluna, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Coluna e Cirurgia Minimamente Invasiva de Coluna. Gustavo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir conversar conosco sobre as doenças da coluna vertebral. Volpe, muito obrigado pela oportunidade. Prazer estar aqui com vocês e aqui a gente puder esclarecer e informar. Estamos às ordens. Vamos lá. Eu primeiro preciso aqui deixar claro, Aloysio, o meu conflito de interesses. O Gustavo é meu colega, meu amigo de muitos anos, foi meu colega de faculdade, um grande aluno, um excelente residente da ortopedia e, claro, não poderia ser diferente, um dos grandes nomes da cirurgia de coluna do Brasil. E eu já te pergunto o seguinte, você formou comigo na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e de onde que vem essa paixão pela coluna? Como é que começou? Como é que veio esse sonho? Conta aí para nós, abre o seu coração. Agora você está com cirurgião cardíaco, abre o seu coração. Quando eu estava ainda no colegial, eu estava em dúvida se eu fazia medicina ou engenharia, aquela coisa toda, e acabei optando pela medicina. E não por influência direta do meu pai, que também é ortopedista, acabei passando para a ortopedia, mais por questão de facilidade e habilidade com ferramenta. Sempre gostei muito de mexer com essas coisas. E aconteceu com a coluna o seguinte, quando eu estava no primeiro ano da residência, eu fui discutir um caso com o R2, o Tadashi, e eu falei, mas aonde você viu isso tudo que você está me falando? Eu falei, no livro. Eu falei, faz sentido. Então, foi uma coisa meio assim, despretensiosa, mas foi a primeira vez que eu falei, eu preciso estudar isso aí. Porque realmente a coluna era, de todos os segmentos da ortopedia, um dos mais chatos, um dos mais complicados, um dos mais complexos. Não vou falar complicado não, mas complexo. E comecei a estudar, peguei o livrão, o Campbell, e parti para cima dele. No fim do primeiro ano da residência, o professor Elton Defino chegou da Alemanha trazendo uma técnica nova de fixação da coluna, porque até então a gente trabalhava com hastes e fios de aço, amarração. E ele chegou trazendo parafuso, né? O parafuso de coluna. Eu fiquei apaixonado por aquilo naquela hora, né? Então foi aí que a coisa pegou. Esse troço é muito interessante, é muito bonito. E eu vou partir para esse lado. Claro, você faz ortopedia geral também, não podia partir de cara para outras coisas exclusivamente coluna. Mas foi aí que começou. A paixão começou aí. Terminei a residência, passei um ano em São Paulo no HC, também trabalhei. Aí foi só coluna, porque naquela época não tinha o R4. Não tinha R4 de especialidade ortopédica. Estava começando, né? Estava começando. E aí, depois de passar um ano em São Paulo no HC, eu fui para a Alemanha, onde o professor Elton tinha estado. Falei, eu quero ir lá falar com o professor. E fiquei em 2 grandes serviços lá. O serviço do professor Harms e o serviço do professor Peter Metz, que era originalmente o professor Zilk, que foi quem praticamente alavancou o parafuso da coluna vertebral. Interessante. E aí voltei para minha terra, que eu sou de Franca, voltei para lá, estou lá até hoje, fazendo essas... Comandando o Instituto Vértebra. Instituto Vértebra hoje. Muito bem. Ainda trabalho com meu pai, que isso aí é uma coisa que me dá muito... Não é orgulho, mas eu falo assim, é uma bênção. Sim. Meu pai está com 83 anos, está trabalhando, está firme. Que bacana. Isso para mim foi uma glória, eu poder trabalhar todos esses 30 anos com meu pai. Uma delícia. Se você está feliz, imagina o seu pai, quão feliz deve estar. Com né? certeza, não tenha...
orgulhoso dúvidas ele disso. deve estar do brilhantismo do Isso é mais do que um sonho realizado. Esse é gostoso. Né? Esse é gostoso. Gustavo, aproveitando que você falou aí que a coluna não é uma dificuldade, mas é muito complexo. Então você poderia falar alguma coisa pra gente de que ela é, a meu ver, né, não como médico de formação geral, não longe da ortopedia, que é realmente complexa, é uma estrutura que detona, como eu falo assim, ela transcende essa sensação de algo realmente estrutural, que te dá sustentação, só que automaticamente também dá aquela sensação de fragilidade. Uhum. Você poderia falar para a gente alguma coisa sobre essa estrutura fenomenal? A coluna vertebral, para a gente falar dela, você tem que falar... Eu vou usar o termo que você falou, a transcendência. Você tem que falar de Deus. Porque ele criou a estrutura vertebral, para começar, protegendo a medula espinhal. E aí depois aquele troço mexe, movimenta, sem agredir a medula. E aí ele pegou a coluna vertebral, que foi projetada para trabalhar na horizontal, os primeiros vertebrados, né, uma cobra, um jacaré, uma coisa, e permitiu que nós, os teimosos, colocássemos essa estrutura na vertical. E a coisa funcionou. A gente hoje tem uma coluna vertebral, ela é um conjunto de 25 vértebras, móveis, protegendo a medula ali no meio, e que para em pé com uma musculatura que trabalha das 6 da manhã às 10 da noite, sem descanso. Das 6 da manhã às 10 da noite, se o cara não for médico. Exato. Vamos pensar nas pessoas normais. Vamos falar nos normais. Né? Na média, no trivial. No trivial, E não é só assim que te permite movimentar. Olha os absurdos que a gente faz. A gente vira cambalhota. A gente carrega peso. Veja esses campeões de halterofilismo, carregam 200, 300 pesos, não sei quanto é o limite disso daí já. Né? A gente toma tombo quando luta judô ou alguma coisa assim. E o negócio funciona. De vez em quando você quebra, lógico. Mas a estrutura, a movimentação, o amortecimento de peso, cara, é uma estrutura maravilhosa. A gente fica apaixonado. É apaixonante. Não tem como não se apaixonar pela coluna vertebral a partir do momento que você entende. Só o seu sorriso aí já... Por que ele foi demonstra fazer coluna, né? Eu já te pergunto, engatando aqui nessa pergunta do Aloysio, tem um mistério aí, né? Que é a dor nas costas. Então, por que dói tanto e o que é essa dor nas costas aqui para você que está em casa, para você que está nos ouvindo, que está justamente vendo um programa sobre coluna? Por que tem dor nas costas? Vamos falar com o especialista aqui. Olha, ainda falando um pouquinho de Deus, a coluna da gente, ela dói porque a gente judia dela. A gente não respeita. Se a gente tivesse pago R$10 nessa coluna, a gente cuidava bem dela. Certo. Mas a gente judia, né? A gente trabalha usando a coluna ao máximo. E existe uma brincadeira que eu costumo fazer, que é a seguinte, assim, por que criança que brinca toda torta embaixo da mesa não tem dor na coluna e o adulto tem? Né? Na verdade, a criança tem dor na coluna. Só que a hora que começa a doer, a brincadeira fica chata. Ela para e vai brincar de outra coisa. A gente tem responsabilidade. Você tem que terminar o serviço. Você tem que ficar sentado naquela mesa atendendo as pessoas. Você tem que ficar sentado na frente do computador para terminar aquele projeto antes de levantar. E aí a gente não faz aquilo tudo que ela merece de cuidado, que é o exercício. É movimento. A coluna foi feita para se movimentar. A gente judia com peso, a gente judia com trauma. Né? Então, assim, a coluna ela tem um limite, mas é engraçado, porque a gente não olha para ela. Você olha para o peito, para a barriga, para as pernas, para os braços, para as mãos, você não enxerga a coluna. Então é uma coisa que você não dá muita bola.
né? E aí a gente abusa. Além disso, pegando já um outro gancho, assim, tem várias coisas que dão dor nas costas que não são da coluna, né? Então a gente tem que ficar alerta, porque dor nas costas é uma coisa, dor na coluna é outra coisa. Dor da coluna é uma coisa, dor que chega na coluna é um outro problema. Tem muitas doenças que são sistêmicas, por exemplo, o reumatismo. O reumatismo é uma coisa simples de a gente entender. Não é a coluna que dói, ela está sendo atacada, né? Então, isso tem dor na coluna, mas não é uma dor da coluna. Às vezes é uma das dores. Uma das. Problema de rim. Às vezes a pessoa chega com uma dor lombar e fala, tô com dor, tô com dor, tô com dor. Você vai examinar, atende a pessoa, vê aquilo tudo e fala assim, ó, isso é uma pedra, é uma cólica de rim. Vamos ver se é uma pedra ou se é uma cólica simples, mas é do rim, não é da coluna, né? Casos já de úlcera de estômago, que as úlceras em geral são anteriores, na parte da frente. Mas se for uma úlcera na parte de trás do estômago, ela dói primeiro aqui, para depois doer aqui. Então, a coluna dói porque é metade do corpo, né? Metade do corpo. A metade da frente você olha para ela. Sim. A outra metade dói, você não consegue olhar, você fica meio desesperado. Acho que é por isso que assusta tantas pessoas a dor nas costas. Exato. E eu lanço uma pergunta para você. Por que os velhos têm mais dor nas costas? Mas essa resposta você vai dar no segundo bloco do programa. Não saia daí, voltamos já. Olá, estamos de volta com a segunda parte do programa Med Saúde, que recebe o ortopedista Dr. Gustavo Rua Santiago, especialista em coluna vertebral, que vem falar para nós sobre a coluna vertebral, dicas, orientações, explicações a respeito da coluna vertebral. E eu, no final do primeiro bloco, fiz a pergunta por que é que os velhos têm mais dores nas costas? Quais os prejuízos que a idade traz para a coluna, Gustavo? Bom, o velho, a pessoa de idade, ele tem mais dor nas costas por várias razões. Mas a principal delas é porque ele vai enfraquecendo, né? A estrutura óssea ela vai enfraquejando, que é a osteoporose. Os discos, que são os amortecedores de fibra da coluna, eles vão ressecando. As articulações atrás vão se desgastando, a musculatura de proteção e de movimentação e de controle da coluna, ela vai fraquejar, né? Então, o que acontece? A pessoa está acostumada com um ritmo de atividade que ela tem na vida adulta e, paulatinamente, ela vai fraquejando. E é engraçado isso, porque o nosso organismo, ele primeiro consome a nossa reserva. Depois ela chega no principal. Então, se no dia a dia você usa, vou dar um exemplo de 80% da sua capacidade, a hora que você precisa fazer um esforço, você tem 20% de reserva. Conforme a idade vai chegando, vai sumindo primeiro a reserva. Então, a hora que a pessoa está acostumada a fazer aquele esforço, ela faz. Só que ela não sabe que ela está usando mais 80%, ela está usando agora 98%. Certo? Porque ela perdeu a reserva. E a hora que ela precisa fazer, como eu disse anteriormente, a gente tem meta, né? A gente tem que terminar aquele trabalho, a gente tem que terminar aquele serviço. A dona de casa, ela joga um balde de água no chão da cozinha, ela tem que puxar essa água. Só que ela precisa da reserva. Cadê a reserva? Não tem mais. Então é a hora que a gente força mais a coluna. Outra coisa é o orgulho. Eu sempre arrastei o meu sofá. Agora eu não vou pedir para ninguém me ajudar. Calma, mãe, calma, avó, eu vou ajudar a senhora. Não preciso, sempre fiz. Então tem a teimosia também, né, que faz uma parte importante nisso daí. E tem a coisa que a gente pode agir, que é uma coisa que tem que ser, não pode ser esquecida, que é a osteoporose.
A osteoporose é a descalcificação natural das vértebras, elas vão perdendo resistência. E você perguntou quais são os prejuízos que isso pode me trazer? Quebra. O problema da osteoporose é que ela é silente. Ela não dói demais, ela não incomoda. A hora que você faz um esforço que seria natural, um trauma banal do dia a dia, a sua resistência está baixa. A vértebra cede, ela amassa. É uma fratura. Então, hoje em dia, as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo com qualidade de vida melhor. Então, elas têm uma atividade mais forte, com mais vigor. Né? O meu avô faleceu com 78 anos. Velhinho, fraquinho, caduquinho. Né? Meu pai está com 83, está dirigindo a Franca São Paulo, fazendo as coisas dele, trabalhando, carregando peso. Então, essa coluna ela está sujeita a traumas mais intensos. E que se a gente bobear com a osteoporose, ela quebra. E falando aí, continuando essa questão da osteoporose, já deixou claro que é algo que merece atenção. Sim. Então, assim, qual que seria a melhor forma de prevenir e depois de uma vez ela instalada, o tratamento para essa osteoporose? A osteoporose, ela funciona de maneira simplificada como a perda da estrutura, da resistência do osso. Então, para você recompor isso daí, o que você precisa é, primeiro, uma boa fonte de cálcio. Né? A pessoa tem que ingerir cálcio. Se ela não toma leites derivados, ela tem que tomar as pastilhas, os comprimidinhos de cálcio. Isso é importante. É preciso que ela tenha um nível basal de vitamina D adequado. Outros eletrólitos, como magnésio, fosfato, também tem que estar equilibrado. A gente não pode esquecer que a tireoide e a paratireoide, que são glândulas endócrinas, né, que produzem hormônios, tem que estar equilibrada, não pode estar falhando. E o principal de tudo, atividade física. A atividade física, ela faz o osso ter vontade de segurar cálcio. É necessidade natural, que a própria natureza faz. Se o osso está sendo submetido à força, ele automaticamente se fortalece. Ele vai se fortalecer segurando cálcio. Se você não faz exercício, você vai precisar lançar mão daqueles fixadores, que o pessoal chama popularmente de fixadores de cálcio, né? Que são os alendronatos, risendronatos, ácido zoledrônico de maneira mais técnica um pouco, que, na verdade, para quem já tem um pouco de conhecimento técnico, eles são inibidores dos osteoclastos. Os osteoclastos são removedores de cálcio do osso, e os osteoblastos são os acumuladores. Então, ele adormece um pouco os osteoclastos, então o osso consegue ficar um pouco mais forte. Popularmente é chamado de fixador de cálcio, mas essa é a maneira de você prevenir a osteoporose. Claro que você vai ter osteoporose. Não tem nenhum senhorzinho de 90 ou 95 anos que tem osso de pedra. Né? Mas ele pode ter uma queda vertiginosa do cálcio ou pode ter uma queda suave. É isso que é o nosso objetivo hoje em dia. Entendi. Perfeito. Como você falou aí, desenvolvimento de coluna, de postura, agora eu vou colocar para você o indivíduo dentro das 24 horas do dia. Um indivíduo tradicional, que basicamente estamos divididos em duas partes. O período de trabalho, certo? E o período de repouso. Então, assim, o que você falou, eu acredito que uma coisa que seja muito importante e é esquecido em boa parte das empresas, dos escritórios e coisa, é a chamada ergonomia. Né? Você poderia falar alguma coisa disso, porque você já deu o exemplo aí da cadeira com pivô e tal. Ou seja, isso é durante o nosso período de trabalho. E também os cuidados com o período de descanso, como colchão, travesseiro, o que a gente pode fazer aí de mais adequado para isso? Tá. Vamos começar de trás para frente. Colchão e travesseiro é uma pergunta que muita gente me faz. Qual é o melhor colchão que tem? Qual é o melhor travesseiro que tem? Depende para quem você pergunta. Se você perguntar para o vendedor de colchão e travesseiro, o melhor que tem é o mais caro. Sim. Né? Sim. O da NASA. É o da NASA. É o que tiver com o preço mais vermelho lá. Ele vai querer. Ele sempre vai dizer que está em desconto.
Desconto. Então, assim, o colchão, a gente tem uma regra, que colchão mais firme é melhor. Mas é uma regra frouxa, tem muita exceção. Tem gente que você dá um colchão mais firme, ela não dorme. Tá? O travesseiro é a mesma coisa. Eu costumo brincar dizendo que travesseiro bom é aquele que você acorda, tem uma poça molhada aqui perto. Ou seja, se dormiu relaxado. Gostoso. Gostoso. Esse é o melhor que tem. É aquele travesseiro que você faz uma viagem de férias e passa uma semana na praia ou na Europa, ou onde quer que seja. A hora que você volta para sua casa, fala, ai, meu travesseiro, que saudade dele. Esse é um bom travesseiro. É aquele que você gosta, é aquele que você acorda revigorado. Trocar colchão. Trocar colchão é assim. A hora que você olha para um colchão que parece ter um fantasma deitado nele, ele está afundando, está na hora de trocar, né? Fora isso, o colchão não tem tanta interferência desde que você goste dele também. Na parte do escritório, como a gente falou, a pessoa tem que cumprir aquela meta, ele tem que terminar aquele trabalho, tem que fazer aquilo tudo. Basicamente, ele tem que estar com a coluna apoiada, as costas apoiadas, e não trabalhar no ar. Porque se você senta numa poltrona super confortável como essa, mas ela te joga para trás, você não consegue trabalhar. Você vai fazer isso. Se você desencosta, você transformou sua poltrona num banquinho. E se você ficar sentado num banquinho, dá dor nas costas. Então você tem que estar apoiado, relaxado. Então a posição de altura é uma posição apoiada, mas que você possa relaxar e não simplesmente ficar se segurando o dia inteiro. E uma última coisa que é importante no escritório é o mito do monitor. Todo mundo acha que o monitor tem que estar na altura dos olhos. A gente, quando lê, olha para baixo. Quando você tem uma coisa na altura dos seus olhos, principalmente nós que usamos óculos, a gente faz assim para ler. Então, a posição natural de leitura, e o monitor é o lugar de leitura, ele é um pouco mais baixo do que a altura dos olhos. Então, isso é muito importante. Você ter uma posição de conforto, monitor mais baixo um pouco, evite levantar muito o monitor, para você não ter que ficar com o queixo alto. Né? E, de novo, esteja confortável. Não fique muito tempo parado na mesma posição. Levanta, vai lá, dá uma volta, senta, toma uma água, vai no banheiro. Né? Movimente-se. O grande segredo da coluna é o movimento. Estivemos aqui com o Dr. Gustavo Rua Santiago, médico ortopedista, especialista em coluna vertebral. Gustavo, quero agradecer muito a sua entrevista. Nós do Med Saúde te agradecemos imensamente a sua presença. Muito obrigado por ter vindo contribuir com essas informações preciosas para o nosso público. Volpe, Heloísio, muito obrigado. É um prazer poder ajudar aí as pessoas com essas informações e sempre que precisar nós estamos de pé à ordem. Ok.